Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária e do nosso fechamento de mercado, certo? Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já vou pedir para que você se inscreva, deixe seu joinha se você gostar do vídeo também e ative o sininho de notificações para que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te entregue em primeira mão, beleza? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, como o nosso link do grupo do Telegram, tanto o grupo de estudos como o grupo de materiais, que está crescendo cada vez mais e o pessoal começando a aplicar as estratégias lá e vendo que dá resultado, certo? Então eu acredito que também possa fazer a diferença para você. Espero que realmente faça diferença, né? E que você aprimore cada vez mais seus conhecimentos e suas técnicas aqui na Bolsa de Valores, certo? E eu estou aqui sempre para poder estar te auxiliando. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma análise baseado primeiramente no nosso fechamento de mercado do dia anterior, certo? Com as nossas linhas que a gente traçou. Como de costume, pessoal, sempre quando rompe, aqui, ó, se vocês observarem, o preço já abriu rompendo a nossa máxima do dia anterior, que essa linha aqui é a nossa linha de máxima marcada do dia anterior, e já abriu buscando outros níveis que o preço abriu exatamente nesse ponto, certo? Eu vou dar um zoom aqui no gráfico, pessoal, para a gente conseguir acompanhar mais de perto o que foi que aconteceu aqui em toda a movimentação, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que o preço já abriu rompendo, certo? Nossa linha de máxima, e já abriu aqui, ó. Pessoal, esse candle aqui, ele ficou muito próximo do nosso suporte aqui, certo? Aqui, ó, que a gente pode ver. Ele ficou muito próximo do nosso suporte, ficou segurando muito. Então, nossa estratégia de abertura nesse ponto aqui ficava um pouco mais difícil de estar aplicando. Então, obviamente, não é todas as vezes que ele vai dar certo, mas a grande maioria das vezes acontece sim. A nossa técnica de abertura, para quem já viu aqui nos vídeos do canal, certo? Que a gente tem uma técnica para você já lucrar logo no começo do mercado e você já criar uma margem para você conseguir ficar aqui durante o dia operando, tentando tirar o máximo proveito desse mercado, beleza? Também se bateu meta, se é iniciante, fecha o computador e vai para o simulador até começar a entender realmente como que funciona todos os pontos de operação. Então aqui, pessoal, ó, depois do ponto de abertura, ele deu aqui uma média de 80 pontos mais ou menos e buscando lá o nosso preço mínimo, próximo do nosso suporte que a gente riscou, deu mais ou menos 147 pontos. Então a nossa estratégia aqui seria um pouco mais difícil para poder estar aplicando, certo? Que ele deu uma variação bem pequena em questão de pontuação. Mas também dava para pegar aqui na venda, buscando aqui. Só que ele ficou um pouco complicado aqui que você ia vender em um nível de suporte, certo? Então seria um pouco mais complicado estar fazendo essa operação. Então o melhor era possivelmente não ter entrado nessa operação aqui, já que ele abriu muito próximo. Obviamente, se ele desse aqui um candle maior daqui para compra, seria interessante ter dado a entrada, beleza? Essa nossa linha, pessoal, que a gente riscou aqui, é basicamente o espelho dessa aqui. Então, essa distância entre essa nossa linha de 75% do dia anterior e essa nossa linha da nossa máxima do dia anterior, que seria o 100%, essa linha aqui, ela está replicado aqui em cima, beleza? Então, a gente utiliza aqui como sendo uma linha confiável para a gente poder estar operando tanto essa como essa nossa linha de alvo, que a gente pega do nosso 50% da movimentação do dia anterior, e esse daqui que também a gente pega para poder estar demarcando toda a nossa operação aqui, certo? Então, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês conseguirem entender, quem está chegando agora no canal conseguir entender esses nossos pontos, beleza? Essa era a nossa máxima do dia anterior, 75%, e o nosso alvo de operação. Esse nosso alvo aqui é a mesma coisa de eu pegar a distância dos 50% da movimentação do dia anterior até 100% da movimentação do dia anterior. A gente pegou essa distância aqui e replicou lá para cima, que foi o nosso próximo alvo, seguindo a nossa lógica aqui para poder estar operando, certo? E essa linha aqui dos 75% é a distância entre 75% e 100%, que foi replicado aqui para a gente poder ter as nossas linhas de referência. E essa outra linha aqui a gente pega também a distância entre a máxima e 75% e vai sempre replicando para cima toda vez que tem um rompimento dessa forma, que nem se deu aqui. E como vocês podem observar, o preço ele respeitou bem as nossas linhas. Quem está acompanhando lá com a gente no grupo do Telegram está conseguindo verificar que essas linhas aqui realmente funcionam. Hoje foi um dia, pessoal, um pouco difícil para poder estar operando para quem está iniciando, porque o preço ele ficou bem lateral, certo?
E muitas vezes o pessoal fica com receio de clicar em mercado lateral pensando que pode dar um rompimento. Obviamente o rompimento pode acontecer, então a gente precisa ter certeza dos pontos que a gente está operando. Então se você não pegou confiança ainda para poder estar operando em mercado lateral, a melhor coisa é você aguardar os pontos que realmente ele vai te dar a confirmação, para que você não perca dinheiro, beleza? Então dê a entrada certeira, coloca o dinheiro no bolso, bateu meta, sai fora, beleza? Então, pessoal, quem não conseguiu pegar toda essa parte lateral aqui do mercado, aqui a gente pode observar que ele ficou bem lateralizado, eu vou pedir para que vocês abram no simulador e estude um pouco como que é a operação dentro de um mercado lateral, certo? E qual que é a atitude que você vai ter no caso de um rompimento, beleza? Para o preço poder estar te pagando essa sua perca aí. Mas eu vou estar explicando um pouco aqui para vocês como que é que eu opero para que você consiga estar usando também a mesma estratégia, certo? Então, pessoal, que nem eu já falei, para poder a gente confirmar um mercado lateral, ele precisa ter de 2 a 3 pontos, tanto em cima como embaixo, batendo mais ou menos no mesmo nível. Aí a gente identifica um ponto de mercado lateral. Então, o preço abriu aqui, certo? E já usou 2 pontos aqui como sendo o nosso suporte para poder estar operando. E daí a gente tinha mais 2 pontos aqui em cima, ó, que ele estava indicando como sendo 2 pontos que ele está segurando o mercado. Então, se a gente tem 2 pontos embaixo segurando o mercado e 2 pontos em cima segurando o mercado, então a gente já pode considerar que o mercado está lateralizado aqui, ó, certo? E daí depois o que a gente vai fazer? A gente sempre vai comprar embaixo, certo? Então a gente sempre compra no nível de baixo e procura vender sempre no nível de cima, certo? Olha lá, chegou no nível de cima, a gente faz venda. Então aqui embaixo, ó, tocou aqui de novo, compra, chegou lá em cima, vende, tá pessoal? É sempre assim, compra no suporte e vende na resistência. Aqui é suporte e resistência de um mercado lateral, de uma microestrutura que o mercado se formou aqui, certo? E não foi aleatoriamente. Deve ter alguma coisa lá para trás que incentivou para que o mercado ficasse um pouco preso aqui, certo? Então muita gente analisando isso conseguiu pegar que o mercado ele lateralizou. Então, pessoal, de 2 a 3 pontos de confirmação, você já pode ficar um pouco mais tranquilo que o mercado ele vai dar uma segurada. Beleza? Obviamente, se ele estourar contra a sua operação, que seja stop muito bem posicionado, pessoal. E não entrem no meio do caminho no mercado lateral, entrem sempre nos extremos. Sempre próximo ao suporte e sempre próximo ao nosso nível de resistência. Para quê? Para que seu stop fique o mais barato possível. Porque, por exemplo, se o preço subiu aqui, ó, vamos dar um exemplo, que o preço subiu aqui, aí o preço desceu, aí você fala, vou fazer uma venda aqui. Se você pegou na metade do caminho, pessoal, possivelmente seu stop vai estar aqui atrás, ó. Então essa distância aqui entre a sua compra e o seu stop lá atrás, ele é muito grande. Então para você poder perder dinheiro aqui, caso o mercado ele volte contrário a você por algum motivo, obviamente você entrou na metade do caminho, esse é um dos principais motivos do mercado voltar contrário a você. Então nunca entre no meio do caminho em um mercado lateral, sempre procure estar operando sempre nos nossos extremos aqui, porque senão você vai levar porrada no mercado e a gente não está aqui para levar porrada e muito menos para perder dinheiro. Beleza? A gente está aqui para tentar ser o mais lucrativo possível. Aqui mesma coisa, pessoal. Ó, compra embaixo, ó, stop. Se você já viu que tem alguns pontos lá que ele deu uma pequena rompida, dá uma pequena distância lá, pessoal, dele, certo? Deixa aqui, ó, e deixa o preço embora. Então aqui o nosso risco-retorno de um mercado lateral, vamos supor aqui, ó, que a gente estava com um stop mais ou menos nesse ponto aqui. Ó, a gente fez uma compra nesse nível. Então se a gente fosse levar um stop nesse nível aqui, a gente ia levar mais ou menos aí 200 pontos de stop. Então, pessoal, acaba compensando, porque se vocês forem pegar aqui o tanto que você poderia ter ganho nessa compra aqui, ó, você poderia ter pego aqui, tentado sair mais ou menos próximo a essa linha aqui, a gente conseguia sair ali mais ou menos com uns 550 pontos. Então, pessoal, isso daí é suficiente para vocês baterem a meta, principalmente para quem está iniciando, certo? Se a gente for calcular aí 200 pontos de stop para cada mini contrato, seria um stop de R$ 40. Obviamente, para quem está iniciando e tem pouco dinheiro, acaba ficando um pouco caro. Só que se você for pensar na questão risco-retorno, que você conseguiria faturar ali 500 pontos, em um mini contrato você bateria a tua meta de R$ 100 no dia, se você tiver com uma meta de R$ 100 no dia, certo? Então, uma única operação, levando aqui em torno de 5 minutos, sua meta estaria batida. Então, aí era só você ir para o simulador e estudar, certo? Estudar todo o mercado, toda a movimentação dele. Então, pessoal, toda vez que vocês baterem meta, não volte para a conta real, porque se você voltar para a conta real, pode ser que você se empolgue e fale, o mercado está fácil hoje, vou começar a clicar mais, ou vou colocar mais contrato para poder estar operando.
Vou extrapolar um pouco aqui. Aí você extrapola, você devolve todo o dinheiro que você ganhou e ainda devolve mais dinheiro que você tinha na corretora para poder estar operando. Então você acaba saindo, no final das contas, negativo. Então é melhor você garantir do que você arriscar aquilo que você já lucrou, que era seu objetivo e sua meta. Obviamente, com o tempo, você vai melhorando a análise e você começa a arriscar um pouco mais no mercado. Só que quando você começar a arriscar um pouco mais no mercado, você já tirou dele, certo? Você não pegou dinheiro próprio do seu trabalho, do seu suor aí, colocou aqui e simplesmente arriscou, certo? Então você precisa estar muito bem disciplinado aqui, entrar realmente nos pontos certos para que você não tome porrada no mercado, beleza? Então, pessoal, a gente teve depois dessa alta aqui que ele deu, depois dessa alta aqui que ele deu, ó, a gente tinha os nossos pontos riscados aqui, ó, 2 pontos, a gente traça uma linha de tendência de alta e segue com o preço até o rompimento, tá, pessoal? O preço rompeu, beleza, vai com ele, ó, começou a fazer topos mais baixos, ó, um falso rompimento lá, deixa eu só apagar aqui para que a gente consiga acompanhar, ó, um falso rompimento, o preço está empurrando para baixo, se o preço está empurrando para baixo, pode indicar uma tendência de queda, então a gente precisa de mais confirmação. Aí ele formou como se fosse um doji aqui em cima, indicando a nossa confirmação aqui. E se você não estava satisfeito com essa confirmação, a gente começou a fazer aqui, ó, topos mais baixos aqui em relação aos próximos candles. Ó. Então topos mais baixos, tendência de baixa. Então a gente risca a nossa linha. Ó. Toda vez que toca lá em cima, a gente vende. Ó, desceu, tocou lá em cima, vendeu, rompeu, beleza, stop e reverte a mão. Stop e reverte a mão, tá, pessoal? Como a gente tinha aqui um mercado um pouco lateral, a gente podia ter riscado as nossas métricas aqui, ó. Obviamente, depois aqui de um certo nível, ele rompeu aqui, ó, tocou uma, tocou duas. Na terceira vez aqui, ele deu alguns pequenos rompimentos aqui para tender a permanecer dentro da nossa lateralização. Então, isso aqui, pessoal, foi um falso rompimento, tá? Um falso rompimento da nossa lateralização e o mercado continua aqui dentro. Ó. Continua aqui dentro, pessoal. Vende na resistência, compra no suporte, até ele dar um rompimento, pessoal, beleza? Então, olha lá, ó, rompeu, indicando o candle de força no ponto de rompimento. Então, deixa eu riscar aqui de novo, ó. Ele indicou um candle de força no ponto de rompimento, onde que a gente vai? Até o próximo nível, certo? Qual que seria o próximo nível? A gente vai fazer uma venda ali, ó, faz uma venda descolada aqui, para tender a buscar próximo aqui o nosso alvo, beleza? Então, aqui, ó, numa operação curta, pequena, porque a gente tem o preço segurou um pouco nesse nível aqui de trás, então a gente saberia que aqui teria um pouco de briga, e no meio dessa briga a gente deixa a nossa ordem ali no meio. É bem estratégico, tá, pessoal? A gente deixa a nossa ordem ali no meio dessa briga e simplesmente o preço vai de uma vez e paga aqui, ó, pum. Eu já tinha falado isso daqui lá pro pessoal no grupo, ó. Se vocês pegarem na conversa lá atrás, eu tinha comentado pro pessoal sobre esses pontos dessa forma aqui. Na verdade, esse exato ponto aqui. Se desse um possível rompimento, a gente ia ter que analisar lá atrás como que a gente faria as nossas análises, tá? Ó. Então a gente teria também um gatilho aqui indicando como o nosso doji e a gente tinha o nosso nível de alvo que foi espelhado desse nosso alvo aqui lá em cima. Então aqui, ó, operação curta, eu opero um pouco mais carregado nesse ponto, bateu lá, pagou rapidinho, fechou, não fiquei muito tempo exposto no mercado e ele já paga aqui o dinheiro, beleza? E daí depois aqui ele rompeu, certo? Rompeu lá o nosso alvo, ele trabalhou um pouquinho aqui para fazer o teste, para vir buscando fundo. Pessoal, ó, no reteste, no estouro do fundo a gente faz uma venda, ó. Faz uma venda, vai buscar o quê? Os próximos gatilhos, ó. Ó, pessoal, onde que ele parou aqui, ó. Vocês conseguem analisar esses pontos? Eu sei que quando o mercado está rolando, fica um pouco difícil analisar os pontos de gatilho, ó. Mas olha o tanto de vezes que ele chegou nesse ponto gatilho nosso, ó. Então, a gente poderia simplesmente ter pego aqui, ó. O preço desceu, o preço subiu, veio aqui, ó, para rompimento candle de força. Ali a gente poderia fazer uma venda para buscar aqui, ó. Buscou aqui, beleza. O preço começou a segurar aqui um pouco, devido a esses nossos subníveis aqui atrás também e devido ao rompimento que ele deu ali. Então, daí a gente vai acompanhar esse nosso nível aqui como sendo um nível de microestrutura do mercado. Vocês podem verificar aqui, ó, o preço lá subiu, desceu aqui de novo, ó, buscou o nosso alvo, desceu de novo, ficou aqui um pouco lateral, certo? Trabalhou aqui, deu alguns falsos rompimentos perto da nossa linha de tendência de alta principal que foi marcado no dia anterior. Vocês podem observar, pessoal, que ele respeitou bem aqui, ó, respeitou bem devido ao nosso ponto de gatilho e respeitou bem devido à nossa linha de tendência de alta. Então a gente tem algumas confirmações aqui de que a gente realmente pode estar operando nesse ponto. Devido ao gatilho, novamente, pessoal, devido ao gatilho e devido à nossa linha de tendência de alta, e a gente estava próximo ao nível de suporte aqui, ó,
certo? Então aqui ele seria, digamos, uma região de suporte aqui, ó. E numa região de suporte, o preço ele tende a segurar. Se o preço tende a segurar, a gente faz compra no nível dele. A gente faz compra no nível dele, ó, saídas curtas, a gente analisa um pouquinho aqui atrás para poder tentar pegar as micro-oscilações, analisa um pouquinho lá atrás para poder ver onde que a gente pode estar arriscando as nossas saídas, ó. E se vocês observarem, pessoal, ó, a gente tem vários pontos nesse nível aqui, ó, que o preço deu uma brigada, ó, deu uma segurada nesses níveis, ó. Vocês conseguem observar essa pequena microestrutura aqui de mercado? Ó, vários pontos. Então a gente tem aqui os dois pontos primeiros, aí depois a gente tem aqui que o preço segurou, aqui o preço segurou de novo, ele trabalhou mais algumas vezes aqui nessa microoscilação e ele segurou aqui dentro também, certo? E segurou aqui, ó. Então a gente tem vários pontos aqui que a gente pode estar fazendo scalp. Então são nesses pontos bem estratégicos, tá, pessoal, que a gente opera. E aqui, ó, o preço trabalhou dentro dessa nossa pequena região aqui, que dava para fazer vários scalps nessa região também. Então, pessoal, isso daí é um pouco da nossa microestrutura que a gente tem que analisar, tá? Eu sei que é um pouco mais avançado, mas eu vou começar a soltar aos poucos para vocês aqui, para que vocês consigam estar entendendo um pouco da movimentação do mercado. Beleza? Então eu vou começar a apagar as linhas aqui para a gente já começar a riscar as nossas linhas pensando pro dia seguinte, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal e já está gostando do vídeo, está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para o YouTube sempre estar entregando para você em primeira mão, certo? Se gostou do vídeo, curte ele também. E aqui na descrição eu vou deixar o link dos nossos principais grupos, que é o grupo de estudos do Telegram, o grupo de materiais, e também tem alguns vídeos úteis aí para que vocês consigam estar pegando um pouco de suporte e resistência, linhas de Fibonacci, certo? Para a gente estar estudando aqui, beleza? Deixa eu só riscar aqui rapidamente, pessoal, as nossas linhas. Se você não sabe como que a gente risca essas linhas aqui, vou pedir para que você pegue aqui na descrição do vídeo o nosso vídeo de suporte e resistência, tá? Que eu explico como que a gente traça essas nossas métricas aqui de movimentação de mercado, beleza? Deixa eu riscar aqui rapidamente, pessoal. Que daí a gente já consegue fazer a nossa análise. Então, pessoal, aqui a gente tem 50% da movimentação, como de costume. A gente tem aqui a nossa linha verde pontilhada, beleza? A gente tem o nosso fundo aqui que seria a nossa mínima, a gente sempre coloca a nossa linha vermelha. Eu sempre vou estar repetindo, tá, pessoal? Isso daqui nos vídeos para que vocês consigam sempre saber como realmente riscar. Então, com a repetição, quanto mais vezes a gente repetir aqui, certo? Mais vezes a gente vai conseguir fixar o que a gente precisa fazer, até que chega num ponto que a gente vai começar a ficar no modo um pouco mais automático, beleza? Então eu vou traçar algumas linhas de tendência aqui, principal pra gente, beleza? Para que a gente consiga estar operando amanhã. Então, pessoal, hoje eu vou colocar duas linhas de tendência principal aqui que eu não vou apagar durante a movimentação do preço, certo? Que são muito confiáveis também pra gente. Então, dessa vez eu vou deixar duas e conforme vai passando o tempo a gente vai inserindo mais para que vocês consigam entender toda essa nossa movimentação. Então eu já vou replicar esse nosso Fibonacci aqui para baixo, para caso ele dê um possível rompimento. Então a gente já vai ter nossas linhas riscadas aqui, no caso de rompimento da nossa mínima movimentação do preço, beleza? É só fazer a troca de cor das linhas aqui também. Então esse daqui vai ser o nosso alvo. Então o nosso alvo ele sempre é a nossa cor verde, pontilhada aqui, e a nossa réplica aqui dos 25%, sempre utilizando a cor branca, beleza? Então aqui a gente já tem os nossos pontos principais para que a gente consiga estar operando amanhã. Então, pessoal, o que a gente faz a nossa análise aqui, ó? Caso o preço venha já abrindo, rompendo esse nosso fundo aí, o que a gente vai fazer rompendo esse nosso fundo? A gente analisa lá atrás o que aconteceu com o preço, certo? Para a gente ter alguns parâmetros aqui nesse nosso nível de operação. Então a gente sempre analisa atrás, para conseguir verificar o que foi que aconteceu nessa parte aqui do gráfico, para que a gente consiga pegar alguns pontos de microestrutura do mercado para que a gente consiga estar operando. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. Se ele vier também buscando aqui, descendo, a gente pode ter mais ou menos nesse nível aqui,
que o preço ele deu uma segurada um pouco, certo? Pode ser que ele repique um pouco aqui até tender a fechar o nosso alvo, certo? Então, pessoal, sempre quando tiver uma linha de tendência principal, a gente sempre vai a favor dela, beleza? Então, caso o preço ele já abra aqui do lado mesmo, a gente pode esperar talvez aqui que ele trabalhe nesses níveis aqui, até um possível rompimento para cima ou um possível rompimento para baixo, beleza? Que a gente teria aqui um possível nível de triangulação aqui, ó, certo? Então, a gente simplesmente acompanha o preço, dependendo do nível de rompimento que ele demonstrar para a gente. Se ele já vier buscando acima aqui, ó, certo? Então a gente pega alguns pontos aqui para que a gente consiga estar operando, certo? Que ele pode vir trabalhando nesses níveis aqui até fechar lá no nosso alvo, tá? Possivelmente ele repicar um pouco aqui também, ou talvez até mesmo romper buscando níveis mais altos, ou até mesmo se recuperar dessa oscilação aqui de mercado, rompendo até mesmo o nosso topo. O importante, pessoal, é que a gente sempre vai com a tendência principal, certo? Se a tendência principal está indicando de alta, a gente vai simplesmente acompanhar ela. Se está indicando uma tendência de baixa, a gente simplesmente acompanha ela. Porque se a gente for contrário à tendência principal, a gente não vai conseguir empurrar o preço com muita força, principalmente quem está iniciando, certo? Está com pouco capital ali. É muito difícil a gente conseguir empurrar o preço para algum lugar. Então o que a gente faz? A gente simplesmente vai com ele. Se o pessoal está empurrando o preço para baixo, a gente vai para baixo. Se o pessoal está empurrando o preço para cima, a gente simplesmente segue a tendência principal indo para cima. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que é isso para a análise de hoje. Então, se você gostou do vídeo, se o vídeo fez diferença para você, eu vou pedir para que você curte o vídeo. Se possível, também compartilhe aí nas suas redes sociais, para que mais gente chegue até aqui, para que a gente consiga estar ensinando cada vez mais pessoas a nossa análise, o nosso método aqui de Price Action. E se você gostou também do vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, conforme eu tinha falado. E muito importante, pessoal, entra no grupo do Telegram lá, que no grupo do Telegram a gente faz a nossa análise de acompanhamento de mercado também, um pouco lá com a galera, certo? A gente faz acompanhamento por foto, mais ou menos. Então, pessoal, a gente não fala especificamente para você onde você tem que comprar, onde você tem que vender. A gente somente explica para você a movimentação do preço e você vai fazer a sua análise, certo? Se você vai comprar ou se você vai vender. Então aqui a gente não é sala de cal, beleza? Então se você gostou do vídeo, entra lá no grupo do Telegram e participa com a gente, certo? Tanto o grupo de estudos como o grupo de materiais que eu sempre vou estar postando lá de segunda a sexta, e nos sábados a gente posta algum estudo de alguma coisa, certo? Para que a gente consiga estar aprimorando cada vez mais as nossas análises. Então, te vejo lá no grupo do Telegram, bons trades para vocês amanhã e um abraço. Até mais.